Bom demais o dia de hoje, hein? Bom demais, mas agora é o seguinte, amanhã é 4 horas da matina, balão se tudo der certo. Seguinte, moto amigo, a gente não tá indo de moto, por quê? Porque eu falei com um cara ontem, pelo WhatsApp, e ele disse que eles nunca sabem ao certo de onde o balão vai sair, vai depender. Ele falou até que eu poderia seguir o ônibusinho, mas eu teria que largar a moto lá sozinha, da onde o balão decola, e que não seria muito seguro para minha moto. Então eu preferia vir na vanzinha de turista mesmo. Que loucura, moto amigo, é balão para todo lado, olha o tamanho disso, cara. Olha só. Caraca, cara, é mó calor que faz isso, cara. Vai a doce amada. Ih, caraca, tá uma corrida. O vento mudou de direção, cara. Estão batendo ali em cima. Promoção. Ele vai tentar sair assim mesmo, cara? Vamos falar disso aqui. Eles estão esperando ver se o vento passa, sei lá. Todo mundo com cara de apavorado, cara, até o piloto. Imagina na hora de pousar, gente. E ele vai rebocar para conseguir manter a cesta de pé, cara. As pessoas tensas aqui. Ficam os caras ancorando do outro, os caras ancorando de um lado do outro. Alguns balões já subiram, outros estão aqui se embolando todos. Não entendo nada do que eles estão falando. Carro rebocando pra gente rolar. Estamos subindo, gente. Ele tá inflando bastante para soltar as cordas de uma vez, cara, pra gente não ficar agarrado em árvore. Caraca, tomei uma pedrada. Chicotada. Que foi isso? Ei! Boa emoção, gente! Conseguimos! É, moleque, aí sim, hein, cara? Que loucura, mano, que loucura. Ele falou ali que é o seguinte, ó, a gente sabe de onde decola, mas não sabe onde pousa. Então, às vezes sobe, às vezes desce, você não controla a direção do balão, só sobe. E ele vai se informando ali sobre o vento, e quando é importante subir, ele sobe para pegar uma corrente, quando é importante descer, ele desce. Caraca, isso aqui é muito alto, mano. Puta que pariu. Nossa, dá até pressão no ouvido. Caraca, cara, é muito alto, cara. Depois do susto inicial, voar de balão foi uma experiência impressionante. São mais de 100 balões coloridos que enchem o céu ao mesmo tempo, criando um espetáculo de tirar o fôlego.
Capadócia. Sua paisagem única, repleta de formações rochosas esculpidas pelo tempo. A região oferece uma visão surreal quando vista do alto. Os voos duram em média 1 hora e proporcionam uma vista panorâmica de paisagens deslumbrantes, como as chaminés de fadas, vales e montanhas. Experimentamos uma sensação de serenidade, enquanto os balões flutuam suavemente pelo céu. Tá muito perto. Tá apertaço, cara, olha só. Estamos pertinho agora. O cara deve estar... Quantos metros do chão? 50 metros do chão. Olha a balãozada ali. Aí ficam as vans correndo atrás dos balões, cara. Eles vão se comunicando por rádio. E ficam tentando calcular o seguinte, ó. Vai ter ali um vale ali, vamos tirar gás aqui para descer mais ou menos ali. Gostou, amada? Amando. Enjoying everyone? Yes. Yeah. Acho que estamos indo em direção às pedras. Caraca, o cara controla. Mó calma. O cara já sabe tudo que vai acontecer, cara. Olha que doido, cara. Agora tá chegando a hora de pousar. Aí que eu quero ver. A corrente de vento leva meio que todos os balões mais ou menos para o mesmo lugar ali, ficou meio próximo, né? Dependendo de onde decolaram. Então a turma que decolou do mesmo lugar meio que chega no mesmo lugar. 2.700 pés de altitude. Quanto que dá isso, gente? É coisa pra caramba. Só tá pousando. Será que vai ter emoção? Acho que não. Aí vem já o carrinho desesperado correndo atrás. Eu tô chegando, caralho. Ele usa aquelas cordinhas para girar o balão. Ele puxa aquela corda, o balão gira. Aí ele bota uma posição melhor aí em função do vento. A gente vai ter que fazer a posição de pouso. Ah, però se terra pensavo più forte. Olha o tanto de balão, gente. É balão para tudo que é lado. O pessoal comemorou ali. Depois da emoção da decolagem, todo mundo comemora. Quer ver? Lá vamos nós! Le piante degli altri. Vamos comer grama, gente. Vamos comer pasto. Raga, andiamo davvero a atterrare nei cavalli. Não é possível, cara. Ah, tipo si corre indietro. Please don't. Look at that. Olha lá, corre pra lá, vê os caras. O resgate foi mal. Caraca, muito legal isso. Ah, mas não vai não. Amor. O Ganelinho! O piloto é bom. O piloto disse pra gente que era o primeiro voo dele. Olha só. O cara dá uma levantadinha, ele voa de novo. E aí, com pouco vento, os caras vão aqui direcionando aqui embaixo. Oi, well done. Aê! Cachorro! Ele manobra bem, hein? Agora eles estão puxando o balão para deitar ele e também para esfriar o balão, que ele estava explicando que o ar que entra no balão é muito quente.
E aí dentro fica muito, muito quente. E pro balão baixar, o ar tem que esfriar. Turquia tem sido um país das experiências surreais. E ainda hoje teremos outras descobertas inacreditáveis. Apesar desse trecho maravilhoso da expedição, algo não sai da minha cabeça. Qual será nosso próximo destino? Turquia é cercada de conflitos por todos os lados. Mais ao leste, a guerra da Síria. E ao norte, a guerra da Rússia com a Ucrânia. Fique até o final, pois essa é uma decisão importante. E amanhã mesmo já pegamos a estrada. Rodrigo, Rodrigo. cheers, man. Congratulations. You done it. Patrícia. Doce amaro, vai pegar. Yes. Saturo. Tamo rodado, hein? Agora até balão. Pô, cara, emocionante demais, cara. E aquela largada ali foi sinistra. Valeu esses 750 quilômetros para vir de Istambul para cá, 750 quilômetros para voltar, 1.500 quilômetros. Então a gente vai dormir aqui ainda hoje e partiu Bulgária. Moto amigo, foram muitas emoções no balão. A gente com fuso horário trocado, chegou no quarto do passeio e dormimos pra caramba. Agora são 1h da tarde, a gente tem que correr para não perder o dia. Bora! Vai a psicopata do turismo. Você vai andando pela cidade, todo lugar tem essas pedras e todo lugar tem as portinhas onde moravam pessoas. A região da Capadócia é bem extensa, composta por inúmeras vilas, e as vilas principais são Goreme, que é a que a gente está, Urguk e Ukizar. E dentre essas 3 vilas, Goreme é realmente a principal e é da onde saem os balões. Essas motoquinhas. Olha isso, cara, na foto parecia bem menor, cara. Olha lá, cara, que legal. Restaurantes turco top de linha. Que será isso, cara? E que loucura. Isso aqui é o kebab no pote. Ei, rapaz. Muito doido isso, cara. Olha o cheiro disso, gente. Tá um cheiro muito bom, cara. Vocês não têm ideia, cara. É assim que eles conseguem. Esse aqui é o restaurante número 1. Sem crusteiras, não tem nenhuma variação menos do que 5. Tá, amigo, doce amado tá me sabotando. Tô nada. Tá um calor dos infernos lá fora. Então, a gente tá só descansando para continuar passeando. Tá descansando do que, amada? A gente dormiu até 1 da tarde. Tá muito calor lá fora. Acabou a vagabundagem. Agora a gente vai rodar. Pantera aqui, ó. Arrumei esse cantinho dentro do hotel. Que também tem várias cavernas, vários buracos. E a Pantera tá no buraco dela. O chamado ali tá esperando. Fazer essa manobrinha. E partiu para o museu a céu aberto. Imagina que museu doido, né? Você, ao invés de estar dentro de algum lugar visitando obras criadas pelo homem, como estátuas e quadros, você está no próprio ambiente natural, visitando a civilização como ela era. Olha lá, as pedras todas com as cavadas, né? Transformando elas em residências. Isso aqui era um monastério feminino, olha só. Primeiro andar ficavam os depósitos, depois tinha os dormitórios, depois tinha os quartos. E do outro lado da rua ficava o masculino. Eu estava explicando o rapaz aqui que era separado para que eles pudessem focar nas lições. Ah, faz sentido.
Os católicos de Israel fugiram para cá, para a região, e eles eram perseguidos. Eram os primeiros católicos. Então eles começaram a cavar e construir as igrejas e as casas deles dentro da pedra. Para aqui como eles raspavam o rosto, né? Porque essa luta, essa briga entre as religiões, ó, o rosto de Jesus raspado, né? Conflitos religiosos. Ali, ó, aqueles quadradinhos ali, casa de pombo, né? Pombos eram muito importantes, porque eles eram o correio da época, forneciam comida, tinham ovo e até o cocô deles aproveitavam como esterco. Mais tumba, cara. Aqui era o depósito, né, da cozinha onde eles guardavam a comida. Saiu da cozinha, você entra então no restaurante, que é onde eles finalmente comiam, né? Olha lá, mesa. This is a table. Yes, it's table. They cook it like a massable table. Rectangular shape. Okay? Aqui é o lugar que eles botavam as uvas, pisavam para fazer vinho. After they keep in clay pots. E comiam aqui, cara. Olha o teto escuro. Esse teto escuro aqui, tudo fumaça. Essa região, chamada Museu a Céu Aberto, na verdade era um grande monastério, onde as pessoas estudavam cristianismo. Mas olha o tanto de imagem raspada, gente. Raspado, comida inteira aqui, ó. Aqui, ó, mais raspado. Jesus está sempre raspado. Aqui rasparam todo mundo. Entraram aqui. Nessa aqui entraram e rasparam tudo, cara. Não sobrou nada sem estar raspado. Olha aí, moto amigo. Disse não tá bonito. Olha isso, cara. Fala sério. E aqui já é do lado de fora do parque. O parque custa 20 euros por pessoa para entrar, tá? Não precisa de guia. A gente até contratou um cara como guia. Ele explicou algumas coisas. Mas você tem o áudio guia deles. Ou você usa o celular e vai vendo as coisas, né? A Patrícia tá lá embaixo, ó. E essa casa aqui, ó, tem uma vista privilegiada. Tem essa portinha aqui que dá lá para Goreme, ó. Agora de volta para Goreme, para o nosso hotel. Temos que programar a nossa saída, pensar no itinerário, o que nós vamos fazer. 750 quilômetros só para voltar para Istambul, mais uns 300 e pouco para chegar na fronteira com a Bulgária. Eu tenho que ver a documentação, gente. Esse negócio de pegar a fronteira sempre me deixa tenso. Tem dado tudo certo até agora, vai continuar dando certo, vamos que vamos. Moto amigo, antes de ir pro hotel, a gente subiu aqui no mirante, que dá pra ver a imagem magnífica de Goreme. Olha só Goreme no escuro, cara, à noite. O Padre do Turismo está de volta, hein? Eu escolhi um lugar. Escolheu o lugar? Eu vi a música, falei... Nossa "Amado, vamos última lá." noite na Capadócia. O que ela me arruma? 3 andares de escada. O negócio tá chique aqui, hein? Amado, eu não sou digno para isso. Tá muito chique. Você é, né? Tô te acompanhando, então tá valendo. Bom dia, moto amigo. Hoje a gente tem uma deliberação importante, hein? Pra onde a gente vai daqui? Vou te dizer, se eu estivesse sozinho, sem a Patrícia, eu iria com certeza pra Geórgia. Mas, com essa situação de conflito na Ucrânia lá, apesar de... Ontem eu encontrei uns caras aqui da Geórgia que eles falaram, não tem problema nenhum, vamos lá, me deram o telefone deles. Então isso me deu uma animada, mas apesar de tudo, ainda assim, né, tem essa questão do conflito e é tudo muito imprevisível, né?
Doce Amada aí já não tem que ser mais cauteloso. Vamos embora pro leste até Geórgia, entra na Rússia e vai embora até Moscou, ou vamos para oeste e retorna o caminho até Bulgária e dali de Bulgária a gente vê para onde a gente vai. A Geórgia é muito perto da Ucrânia, Rodrigo. Não dá não pra gente fazer isso não. Não, a gente pode ir pelo cantinho, né? Cantinho, caramba. Eu encontrei os caras da Geórgia ontem, 3 caras da Geórgia com uns motos grandes, eles falam, não, tá tudo bem, tudo tranquilo. Nem dá pra ver, eles já moram lá todo dia e vivem lá. Tá acostumado com os barulhinhos dos fogos. Cara, a gente mora no Rio, entendeu? Então. Tem tipo Ucrânia. Não. Eu fugi, a gente tá viajando pra fugir disso. Não. Mas você quer voltar tudo? A gente pode ir agora pegando beirando o Mar Negro. Subir pro norte? Azul, aí em vez de voltar tudo, sobe um pouco, volta e pega uma prainha. Mar Negro. Mar Negro, bonito.